que momento a pesquisa chegou até você? A Maiana Zatz vem acompanhando essa família de cães distróficos e notou que havia um que era o pai, que depois teve um filho também, que herdou o fenótipo dele, que apesar de ser parte de uma família de cães distróficos, ele tinha um fenótipo normal. Realmente, vendo o vídeo, o cão corria e vivia muito. Então a Maiana procurou a gente porque ela sabe que no nosso laboratório a gente faz análise da expressão de um conjunto grande de genes simultaneamente. Análise da expressão gênica em larga escala. O que é expressão gênica? Os genes estão codificados no genoma do indivíduo, e que é o armazenamento das informações que tem que ser transmitidas para a célula funcionar. Agora, para funcionar, você tem que abrir a fita do DNA do genoma e copiar aquela informação que gera um RNA, que gera uma proteína. E o que a gente faz é medir a quantidade de RNA que é transcrito a partir do molde do genoma. Então, aquilo ali são os genes funcionantes. Os genes que estão sendo ativados funcionam numa célula para fazer aquela célula ser muscular, por exemplo. Então, as células do rim, do fígado, tem um conjunto de genes ativados que dão a característica daquelas células, e as células musculares têm o seu conjunto de genes. A célula distrófica se sabe que tem um gene que é fundamental para ela, que é o da distrofina, que tem mutação, está expressando uma proteína não funcionante, e isso causa um desarranjo e um fenótipo, então, de distrofia muscular. No caso desses cães, o pai e o filho, que tinham um comportamento normal, de funcionamento da célula muscular normal, a pergunta era que genes foram ativados para que tivesse esse comportamento, já que o gene da distrofina, esses cães têm um gene alterado. E não se tinha ideia de que outros genes. Na realidade, a Maiana deve ter falado sobre isso, a busca hoje em dia é de você recuperar a distrofina, você fazer a expressão, ou seja, o funcionamento de uma distrofina normal num músculo que tem a sua distrofina alterada. Mas tem tido dificuldades, os experimentos com modificação genéticas para fazer a expressão da distrofina têm tido muitos problemas. Então há uma necessidade de se encontrar que outros genes poderiam estar. E esse achado era inesperado. Cães com o gene da distrofina faltante, e eles tinham um funcionamento normal dos seus músculos. Ou pelo menos pouco alterado a ponto deles terem um fenótipo de correr, de viver um tempo mais longo. Então veio essa pergunta e ela me perguntou se eu gostaria de fazer uma análise da expressão, ou seja, que genes estavam funcionantes naqueles cães que seriam diferentes dos distróficos, que eram da família, e de cães normais. Então nós desenhamos um experimento que ia comparar 4 normais, 4 distróficos e somente esses 2 que hoje a gente chama de escapers, que escaparam da doença. E foi isso que foi feito. O Yuri, meu aluno, especialista em análise de expressão com microarrays, saímos do nosso caminho, que a gente estuda conjunto de genes em câncer humano, mas a técnica é a mesma. Você pega uma amostra do tecido que você quer estudar, no caso o músculo dos cães distrófico, afetado com a distrofia, os escapers e os normais. Essas amostras, cada uma delas é extraído o RNA, que é essa mensagem que mostra que o gene está ativo. A gente marca um com uma cor, outro com outra, o normal e o distrófico, e compara os dois com uma técnica chamada de microarray, onde estão lá todos os genes e que vai ficar fluorescente aquele cuja expressão ou cuja transcrição está ocorrendo. O que é um array ou um microarray? Um microarray é uma ferramenta que a gente usa para justamente fazer a medida simultânea, lado a lado, de milhares de genes. Então, uma célula eucariótica do mamífero tem 12, 15 mil genes. E eles são expressos, ativados
em situações diferentes, uma para cada situação, para cada tecido, para cada condição normal, doença. O genoma é o mesmo para todas as células do indivíduo. E uma parte está sendo ativada para uma célula e não para outra. Então o que a gente faz é retirar essa mensagem ativada, que é o RNA, e marcar e colocar nesta lâmina, que é chamado microarray, onde está uma cópia de todos os genes. Uma das fitas. E o RNA é a outra fita complementar, que foi lida a partir da fita do genoma. Então, é uma espécie de uma isca que está fixada numa lâmina e você conhece a sequência de cada uma, porque ela veio da informação do gene que você já conhecia. Você conhece todos os genes, o que você não sabe é quais estão funcionando ou não. Então você coloca lado a lado, é uma técnica de chama microarray, microarranjo, porque são pontos muito pequenos, que são microscópicos, colocados lado a lado para que caibam 10.000 num pequeno espaço, para que se use pequenas a quantidade de amostra. Você poderia medir gene a gene, mas para cada medida de um gene dependendo do outro, você gastaria muito material. Então são pequenas amostras, no caso biópsia de um animal vivo, né? E com essa pequena quantidade de amostra de músculo, você extrai uma pequena quantidade de RNA e que vai ser diferente aquele conjunto do conjunto que veio do normal e do distrófico. Então extrai separadamente, marca separadamente de um fluorescente diferente, coloca os dois juntos em cima dessa lâmina e eles vão lá encontrar o seu par. O que está lá fixado e o que você marcou. Então o que marcou só vai encontrar o seu alvo para aqueles que estão expressos. E aí você, sabendo a posição de cada um, que vem, isso é feito hoje em dia por um fabricante. Na realidade, curiosamente, a Agilent é uma empresa que derivou da Hewlett-Packard, da impressora. Jato de tinta. Eles, em vez de colocar tinta preta, vermelha e azul, eles colocam A, C, T e G em jato de tinta. Sintetizam em cima do suporte a sequência que você dá. Então, há uma reação química, deposita o A, o C, o T e a sequência de cada gene. A gente sabe, porque tem um mapa no computador onde foi depositada cada sequência. E ela está lá, imobilizada e muito reprodutível, porque é um método industrial de produção dos arrays, isso é um componente muito importante. O início do microarray, a gente construía cada um. Hoje em dia, você coloca os 15.000 genes com alta reprodutibilidade na quantidade certa de cada um, quer dizer, o suporte é muito homogêneo. E as variações de luz que você vê, elas estão só relacionadas com a variação da quantidade de amostra que você está testando, né? E aí você faz as imagens. Você coloca no array as duas amostras, cada uma marcada diferente, você pode quantificar quanto daquele gene tem no normal, quanto tem no distrófico, quanto tem no escaper. E brilha? Brilha, fluorescente, não é luz visível. A gente converte em verde e vermelho, mas na realidade é uma luz fluorescente mais para o lado do ultravioleta, né? Então a gente não vê, mas o detector detecta e depois converte em cores artificiais no computador. Qual que é a diferença de um array, então, com sequenciamento genético? No caso, quando a gente usa o microarray, a gente extrai o RNA, que é aquela gene ativo, né, a mensagem ativa, expressa, e marca ele fluorescente, que vai buscar o seu alvo conhecido, que está fixado lá, porque eu digo, tem 15.000 genes. Só que esse é o conjunto de genes, codificadores de proteína, já conhecido. E para os humanos, a gente imagina que conhece praticamente todos os genes. Mas ainda existe uma outra quantidade grande, fora desses 15.000 genes codificadores de proteína, que são transcritas, são ativadas, geram RNA, mas que são RNAs que ainda são centenas de milhares no caso humano, são provavelmente dezenas de milhares em cão e em outras espécies, que a gente tem interesse em conhecer, inclusive para que eles funcionam, em que momento eles são ativados. E estão mapeados ao longo do genoma, mas a gente não conhece exatamente quais são. Então, se a gente colocar ele, em vez de marcar e procurar já um alvo no array, a gente sequenciar cada um deles, a gente vai dizer quem são e quantos tem. Voltando para o estudo, a Mela trouxe as amostras e o que vocês descobriram? Quando a gente, então, optou por comparar normais com distróficos afetados e não afetados com a doença, com os escapers, o que a gente estava buscando é quais os genes
que na comparação normal com afetado, né, eram diferentes daquela da comparação dos normais com os escapers. Porque se é alguns genes comuns de distrofia, eles deviam ter. Mas deveria haver alguma coisa naqueles que não tinham o fenótipo, que eram os escapers, que era diferente quando você comparava ele com o normal versus o distrófico com o normal. E aí, ao comparar o escaper, que é um bom prognóstico, com os normais, a gente viu que tinha um conjunto de genes que era mais parecido com o normal do que com o distrófico. Então eles estavam aumentados, a maior parte dele aumentados, eram 66 genes, né, que estavam aumentados, a maior parte deles aumentados, um pouco diminuídos, aumentados nos escapers em relação ao normal, e esse caso não era visto nos distróficos em relação ao normal. Então, esses eram os candidatos que, ao aumentarem, estavam compensando as deficiências da distrofia. Desses 66, havia um que ele não era comum, ele nem sequer estava afetado, não era não só igual, como ele não estava afetado nos distróficos. Parecia que ele não é expresso nos distróficos, ele é exclusivamente expresso no escaper. Os outros, eles são mais expressos nos escapers do que no distrófico. Esse parecia que era um que acendeu, que foi ligado, que deveria ser, talvez nesse raciocínio simplório, deveria ser o principal. Mas a Natácia fez alguns experimentos com ele que mostravam que ele possivelmente é uma consequência do conjunto de genes. Esses 66 genes devem ser uns interagindo com outros e causando esse fenótipo. Então restava saber qual teria sido o principal, entre aqueles outros 65. E não foi esse? Então vocês não, descartaram esse ele é um dos afetados, ele está muito aumentado no escaper, mas ele não está expresso no distróficos, mas ele é uma consequência do conjunto de 66 que são o resultado dessa, não é um único gene que faz provavelmente esse fenômeno. Aqueles 66 são genes diferentes nos escapers em relação, comparado com o normal quando tem os distróficos. Mas teve provavelmente que deveria ser o que faz a mudança inicial que repercute no fenótipo como um todo, e para achar esse então se lançou mão das técnicas de genética clássica que buscam alterações no genoma. Como é que foi achar aquele gene e depois descobrir que não era? Olha, faz parte, né? A gente sabe que a expressão gênica é totalmente interrelacionada, existe uma rede, né? Então dificilmente você tem um único gene. Na realidade, no nosso laboratório a gente estuda câncer, que sabe que é uma doença multifatorial, tem muitos genes envolvidos e a gente sabe que precisa de um certo número de mutações acumuladas. Não só mutações, mas de mudanças na expressão de genes acumulada. E a gente sabe que dificilmente a gente consegue identificar o principal, né? Então, o fato de que ele era um do conjunto era esperado. Esse era o primeiro a ser testado alguma coisa, porque ele nitidamente estava bem diferente dos distróficos. Mas os outros também eram nitidamente diferentes, né? Era um conjunto que dava para ver que eles estavam, em relação aos normais, bem diferentes do que os distróficos. Então, tinha que se explorar os outros 65. Foi frustrante? Não é frustrante, é desafiante. Eu acho que faz parte. Depois da gente trabalhar vários anos, a gente tem trabalhado já há uns 10 anos com análise da expressão gênica, né? A gente encontra conjuntos de genes alterados. A ideia é que você tem alguns genes que são mais determinantes, né? Do que outros, mas uns chamados drivers, eles são os genes motores do fenótipo, né? E outros chamados passageiros, né? Um é o motorista e outros passageiros, o que conduz. Mas não é primeiro não é um só, geralmente, né? E depois, no caso, aqui é um caso, né, que você está vendo
multifatorial. A distrofina não está presente nesse. Então ela é o gene causador da distrofia, é uma doença que teria um gene associado. Mas na realidade dá para ver que existem possibilidades de compensação. A célula tem vários mecanismos que interagem e que esse esperamento tem vários genes cooperando para essa mudança do fenótipo. Né? Dos 10 a 15 mil genes que uma célula eucariótica tem, alguns milhares, poucos milhares, tem a ver com o metabolismo central, produção de energia que toda célula precisa, transporte para dentro e para fora da célula que toda célula precisa. Depois, aqueles outros, você tem vários milhares de genes que seletivamente são escolhidos alguns, mas nunca é um. Uma célula tem uma característica porque tem alguns milhares, 2, 3 mil, que são particularmente de músculo, são outros 2, 3 mil que são de cérebro. Então, na hora que você encontra uma mudança tão grande no fenótipo, que a ponto de que o músculo funciona bem, né, e sustenta o peso de um animal em larga escala, como de peso, né, como é um cachorro, que é um modelo importante justamente porque o músculo é bastante demandado, igual no humano, era de se esperar que fosse um conjunto de genes. Então é desafiante você poder, né, ter em mãos 65 comparado com os 10 mil genes que o cão tem, é muito importante. Né? Já tem e tanto se mostrou que era um conjunto bem definido, que ao comparar com a informação que veio do genoma, sobrou um só. Era a sobreposição entre os afetados no seu controle, que é no promotor que apareceu no genoma, e afetado na sua expressão que apareceu no array. Quando vocês perceberam que não era aquele gene, o que tinha para fazer? Buscar as regiões que controlam aqueles 60 e os outros 65. Parecia uma sala sem saída, assim? Requeria outros métodos, né, que a gente pode fazer aqui. No grupo da Maiana, eles têm feito isso, porque eles justamente estudam doenças hereditárias, né, que muitas vezes são raras e que tem poucos indivíduos, tem alguns genes candidatos, mas não se sabe, e você tem que fazer uma varredura do genoma. Né? Hoje em dia se combina aqui em vários grupos informações genômicas com informação de transcrição, de expressão. Né? Mas em muitos casos em doenças que já se sabe a ligação, já está reduzida a uma certa região por estudo de uma população grande, né? E você já tem regiões candidatas, então você vai sequenciar em detalhes aquela região candidata. Essa promessa de sequenciar o genoma de todo mundo ainda está acontecendo recente no mundo, né? E você pode fazer um genoma inteiro barato, mas não com tanta resolução a ponto de encontrar uma mutação de uma base única que altera, como foi no caso aqui agora, né, que depois de encontrar daquelas regiões, foi feita depois uma análise específica mas no caso do cão, você tinha a sequência do genoma normal, mas tinha que partir para sequenciar aqueles indivíduos daquela família. Então, era um experimento que requeria mais recursos, um investimento. O que o grupo da Maiana faz é sequenciamento do genoma humano, né? A análise da informação de sequência genômica requer umas ferramentas especiais, e para fazer a do cão, o grupo que se associou lá nos Estados Unidos que tinha experiência nisso. Então, acho que foi uma coisa bastante acertada da Maiana, a parceria com o grupo que fez a parte da análise da expressão com o pesquisador brasileiro, a Natácia, mas em colaboração com ele lá. Acho que acelerou a pesquisa. Agora, você teria parado naquele gene, foi publicado e acabou? Isso é uma questão que é muito difícil hoje em dia. Entre nós, a gente sabe que para aumentar o impacto da pesquisa da gente precisa fechar mais o ciclo. Né? A gente precisa tomar não como um desafio intransponível, um desafio que a gente quer ir à frente, mas as nossas condições de acesso a tecnologias variadas que
que mudam em função do resultado do experimento e mudam para a semana seguinte, né, a gente está muito limitado nisso. Então a gente mesmo se cobra, e eu acho que os financiadores também têm razão de se cobrar, de que a gente tem que buscar um impacto maior, fechando um ciclo e não parando no primeiro passo, né? Mas a competição nessas áreas é muito grande e muito desfavorável para nós, porque o resultado, quando surge da bancada, né, hoje em dia você tem muitas possibilidades para escolher e várias delas requerem uma mudança muito grande do que você está fazendo na sua bancada. Os reagentes são similares, mas são outros. Você tem que comprar, você tem que entrar para avançar um pedacinho no próximo passo entre essa e aquela possibilidade. Você não pode esperar 3, 4 meses. Fora do Brasil, você pega no telefone e 3 dias depois você está com o reagente em cima da sua bancada. E aí você coloca em jogo, será que esse conjunto de dados, meus 65 genes lá, vão permitir que outros avancem tanto quanto eu, ou mais rápido do que eu, e que isso é mais justo, por exemplo, para a ciência? Então você vai estar contribuindo com o insumo para a pesquisa dos outros, e não com o resultado final. Então é uma decisão muito difícil. Não é que a gente não tenha capacidade, não tenha vontade de fazer, mas a gente tem que se defrontar com a realidade das dificuldades de acesso rápido e mudança de rumo na tua pesquisa. Esse é um caso típico, né, de que precisa agregar outras tecnologias, outras abordagens, equipes. As equipes precisam ser mobilizadas interdisciplinares e para fazer análises diferentes. E a gente ainda tem também, mas isso é igual lá fora também. Você tem, por exemplo, em informática, que é preciso, né, uma grande quantidade, em larga escala, tem limitações no mundo inteiro. Eu acho que o que tem de diferente e muito desfavorável entre nós é acesso na bancada à mudança da técnica que você estava usando e que precisa trocar de reagente, precisa trocar de... Eles custam pouco, mas eles não estão acessíveis, né? Eles chegam aqui muito depois do que já deviam ter. Então, a cada mudança você acrescenta 3, 4, 5 meses, quando devia ser 3, 4, 5 dias. Né? Você testa, custa $200, $300 um novo kit, você até não é por aí. Semana seguinte você tem uma terceira ideia. Mas então a gente se associando lá fora, às vezes manda para fazer lá fora, faz mais fácil de você pagar uma passagem de $1.000 e o aluno fazer uma parte da pesquisa lá fora. E foi o que aconteceu no caso aqui. Qual para você foi o impacto de ter uma publicação que vai sair na Cell? Eu acho que é importante uma publicação na revista de mais impacto como uma indicação de que a gente justamente fechou aquele ciclo que avançou numa área inesperada, né? E que não é a primeira hipótese tão óbvia, e que a gente conseguiu levantar uma hipótese que abre um caminho, né, mais sólido, digamos, uma hipótese inesperada e plausível, mais próxima de uma solução definitiva. Não quer dizer que publicar em revistas de menor impacto não vá contribuir, mas eu acho que é exatamente a noção de que você constrói um tijolinho que, né, é uma base que é importante, mas faz parte, se não tiver vai ficar um buraco, vai faltando, então você vai publicar aquilo, mas à medida que o muro vai crescendo ele fica mais visível quando ele ficar mais alto, e talvez o acabamento lá em cima, se ele, né, tem um relevo mais interessante, ele chama mais atenção na vista do que aqueles blocos que estão no meio do caminho. Então quando a gente olha para cima e vê um pedacinho que a gente colocou, a gente pode ficar feliz ali também, mas eu acho que não é a única maneira. Não é a única maneira. Se você vê que você está publicando algo que vai preencher um buraco na construção do muro, eu acho que é tão válido quanto. O que tem que tomar cuidado é que se você não está simplesmente, né, substituindo um conhecimento por um outro muito similar, e que, tudo bem, a sua peça pode encaixar, mas já tinha uma outra que encaixava quase tão bem, ou às vezes melhor. Então, nesse sentido, você está publicando coisas que não são tão originais, vai ser uma escolha de você construir ao lado um muro que é muito parecido com o seu, né?
Ou, digamos, vamos falar uma escada, que vai subir e falar no muro, a gente pode pensar numa escada que vai levar para algum lugar. Né? Você pode colocar os teus degraus lá que podem ter a mesma altura e a mesma contribuição que o outro que já estava lá. Então, se você dá uma subida num degrau mais alto, você chega mais rápido lá em cima, você pode ficar mais feliz. Foi original, então? Vocês deram essa contribuição? Eu acho que essa contribuição, o conjunto, né, do esforço de 3 equipes diferentes, né, uma aqui no nosso grupo, outra na Maiana, outro no grupo lá de Boston, eu acho que juntou e de uma hipótese levou para outra e chegou a um conjunto que abre uma porta muito interessante. Se nós tivéssemos publicado aquele conjunto de gênios expressos, outros viriam para fazer isso que foi feito agora. Vamos ver entre eles qual que é realmente o que tem mais chance de ser. E demorou vários anos, essa pesquisa tem mais de 5 anos. O primeiro resultado saiu há 5 anos atrás, mais de 5 anos atrás. Tem que persistir. Então teve que persistir, testar várias hipóteses. E 5 anos depois a gente... se fôssemos computar um trabalho a cada 5 anos, né, então nem todos os trabalhos vão ter esse ciclo de vida. Né? Porque tem coisas que vão ser mais bem exploradas por vários grupos ao mesmo tempo. Aqui parecia que tinha uma chance de que estava em mãos de um grupo muito experiente. O grupo de Boston foi quem descobriu a distrofina. E o grupo da Maiana é um dos melhores, um dos principais grupos no mundo que tem acesso a conjunto de pacientes com característica cada um específica, onde pode aparecer um que tem um fenótipo diferente. No caso, a Maiana não só busca pacientes, como busca modelos. Então ela tem um modelo do cachorro que é importante e não é um acaso, é aqueles acasos que acontecem quando você tem olho para ver. Está olhando e tem capacidade de distinguir. Né? Então é aquela serendipity, né, que surge, né? É uma observação inesperada, mas que foi feita por alguém que teve capacidade de ligar os fatos. E isso é uma característica importante do grupo da Maiana, que estuda essas doenças hereditárias num conjunto muito grande de pacientes e dando acesso a modelos, por exemplo. Né? O modelo do camundongo, o modelo da galinha distrófica, e do cachorro, e com isso abordando de várias maneiras diferentes. Então, em algum momento, eu acho que aí a decisão estratégica da Maiana é dizer, não, esse é um achado que a gente pode ir atrás até completar um ciclo e esperar 4, 5 anos.